Olá, estamos agora na segunda aula. Nós fizemos a primeira aula do curso de diretor de rádio, tá? E as partes mais importantes, a primeira parte você pode aprender bastante pela internet sobre usar a rádio, o Simplecast, tem bastante coisa. O grande jogada, o grande segredo, a grande visão que está agora, a diferença desse curso, desse treinamento, está nesses vídeos a seguir. Então eu te peço o seguinte: se você quer participar, quer tirar alguma dúvida, entre no WhatsApp meu aí, participe do grupo para poder tirar ideias, participar, contar sua história e tudo mais, tá ok? Participando das aulas. Lembrando que você que está participando das aulas, você tem o direito a uma rádio streaming durante o término do curso, tá? Mas para manter esse curso, esse streaming ativo, você precisa responder as perguntas de cada parte. Então, no site Estudo Escola Comunica, embaixo de cada vídeo tem um link do questionário. Você deve ir lá participar e responder, tá? Esse vídeo também está no YouTube e também está no Facebook, para que você possa participar na página a fanpage da Estudo Escola Comunica, tá ok? Vamos começar a aula. Preste bem atenção, que eu vou falar devagar. Se você tivesse com a apostila, você pegaria essa apostila, daria uma visão, mas veja bem o cuidado que eu vou falar, tá? Tenha bastante atenção no que eu vou falar, que isso vai depender de todo o entendimento de uma estrutura de direção de TV, de rádio também. A divisão dos tempos de um programa de rádio, como da TV, tem seu limite de acordo com a capacidade humana de captação de informações. Foi estudado e entendido que, de acordo com a faixa etária, um ser humano é capaz de assimilar uma determinada quantidade de informações. Após esse tempo, toda informação é perdida ou desprezada. Veja a tabela abaixo sobre de acordo com a faixa etária. Então veja bem. A mente, ela tem capacidade, não é dizer que tem mais inteligente ou menos inteligente, não há. Foi feita uma pesquisa na psicologia e a mente tem uma capacidade, de acordo com a faixa etária, de captação de informação. Então eu estou dando aula aqui, está dando 20, 30 minutos, mas é uma aula onde você para prestar atenção, é uma diferença. Numa programação dia a dia, essa grade, ela pesa, porque a pessoa não vai ficar 24 horas olhando para a rádio, prestar atenção para a TV e tudo mais. Ela faz outras coisas, então precisa ter essa base de respiro. Uma aula é diferente, é como o cinema. Você está envolvido na mente, você está envolvido no tempo e na informação. De 0 a 2 anos, isso é tudo superficialmente, tá? Não é exatamente, tá? De 0 a 2 anos, a mente é considerada como mente minuto. Você pode ver que criança de 0 a 2 anos, o programa infantil é assim, estoura balão aqui, faz aquilo, move aqui, digita aqui, fala aqui, e brinca, e vem música e tudo mais. Por quê? Se a criança não tiver diferença de áudio, no caso de rádio, não tiver de informação, a troca de informação constante, a criança perde atenção. Não estou prestando atenção. Ela simplesmente, você pode ver numa aula, numa escola dominical, pergunta à professora de jardim da infância, como é que ela segura as crianças, como é que ela faz. E aí você vai aprender um pouquinho. É importante você ter essa interação com pessoas que trabalham com isso, que você vai ver como você trabalhar. Claro, de acordo com a faixa etária que você quer trabalhar no programa. Isso, como diretor, você tem que compreender, porque se vier alguém para fazer na tua rádio um programa infantil, você sabe que o programa vai ser dinâmico. A pessoa não vai falar 15 minutos e achar que as crianças estão prestando atenção. Não estão prestando atenção. Então, você como diretor, seria como o caso de você ter feito todos os programas de todas as faixas etárias. Eu estou te ensinando aqui o segredo e a essência de cada faixa. De 0 a 2 anos, 1 minuto. De 2 a 4 anos, de 1 a 2 minutos. De 5 a 7 anos, de 2 a 3 minutos. De 8 a 12 anos, a faixa adolescente, de 3 a 4 minutos. De 13 a 17 anos, a faixa jovem, 4 a 7 minutos. De 18 a 25, que é a faixa mais ativa, mais sanguínea, 18 a 25 anos, de 7 a 12 minutos. E acima, considerado adulto, acima de 25 anos, é de 12 a 15 minutos. Essa faixa não quer dizer que exatamente seja, pode mudar de pessoa para pessoa, mas no geral, é essa faixa de divisão de idades.
O limite que uma mente tem capacidade de pegar a informação, a vantagem de um vídeo aula é que você pode parar o vídeo, prestar atenção em alguma coisa, voltar o vídeo e tudo mais. Numa aula pessoal, numa escola, o professor faz às vezes ver que os alunos estão perdendo atenção, ele faz brincadeira, ele conta uma piada, ele faz aquela interação para quebra, que é chamada de quebra de gelo. Você precisa, como diretor de rádio, entender essa quebra de gelo, que essa quebra de gelo nós vamos explicar que são os respiros, ou seja, os intervalos, a mudança de tom. Então você deve entender. O limite máximo no ser humano é 15 minutos. Passou de 15 minutos, você pode ver TV, você vai ver grandes programas de rádio, você vai ver que a pessoa está falando uma entrevista, ó, vamos aos comerciais e voltamos já. Então aquela história, essa parte do intervalo não é a parte comercial que quer dizer somente, não, para ganhar dinheiro. Claro, é importante para passar as propagandas, mas é mais do que isso, é o respiro. É como você está bebendo um gole d'água e você respira. Você vai sem respirar, você morre. E existe até gente que morreu afogada com um copo d'água. É possível, entra tanto água na garganta que trava a respiração e não consegue respirar mais. Então você tem que saber que tem que ter o respiro, a mente das pessoas. Se você tiver o respiro, as pessoas vão considerar você, vão considerar seu programa como algo capaz de captar informação. E a apostila continua. Essa tabela não é fixa, mas variável de idades, cultura e sociedade. Mas baseando nessa tabela, será importante para entendermos o tempo que podemos jogar informações até entrarmos no respiro ou intervalo musical. Respiro é uma forma técnica, chamamos o famoso comercial. Esse tempo deve ser 50% do bloco da informação. Veja bem, quanto é o tempo máximo do respiro, do intervalo? 50% máximo do bloco de informação. Então, se a tua introdução foi 7 minutos, 10 minutos, olha, hoje estamos no programa, nós vamos ter música de fulano de tal, nós vamos ter entrevista fulano de tal, e vamos entrar com a palavra, informação. Aquela introdução, deu 7 minutos, máximo 10 minutos, que você não fala muito no primeiro bloco, você vai ter em média de 5 minutos, 3 minutos, no máximo sempre 5 minutos, tá? De 5 a 7 minutos de intervalo. Aí você vem para o próximo bloco e você fala o limite de acordo com a faixa etária. Vamos considerar nesse curso que nós estamos dando aula para adultos, então nós temos 15 minutos onde fazemos as entrevistas, fazemos de acordo com a divisão que você tem, e aí vamos para o próximo intervalo. Veja bem, se você não respeita esse intervalo, esse respiro, automaticamente você deve ter já percebido isso. Poxa, esse programa é chato, ele fala muito. O que quer dizer com isso? Quer dizer que a mente está falando, ei, não estou tempo de respirar, não estou tempo de assimilar. Para você ver como a mente precisa assimilar, esses intervalos de tempo que a mente vai engolindo, se você analisar, você vai ver que o sono, quando você tira 8 horas de sono, 10 horas de sono, na realidade esse sono ele está pegando toda a informação durante o dia e catalogando, arquivando aquela informação para guardar na memória. Então a mente já é conduzida, ela já é estruturada para fazer como um computador, guarda de memória. O sono é importante para reconfigurar, reorganizar todo o organismo, mais ainda a mente, organizar as informações durante o dia. Então, se você não tem respiro durante seus programas, automaticamente seu programa vai ser chato. As pessoas vão identificar e falar, nossa, fala muito, nossa, sabe, não dá entendimento, fala rápido, não dá tempo, não brinca, é um programa muito sério. Então por quê? Porque a mente da pessoa está reclamando que não tem respiro. Como eu falei, é diferente de aula, que você, ou pressiona em vídeo que é melhor, que você pode retornar o vídeo ou ver os vídeos várias vezes, mas numa programação de rádio, você tem que entender que você está vendo o programa da pessoa, a pessoa está falando, você viu, poxa, passou 10 minutos, 15 minutos, nossa, 20 minutos, você tem que chamar a atenção dessa pessoa.
Ela pode, não, tô tendo participação no telefone. Não, é porque o telefone está saturado na realidade, não tem participação. As pessoas já não estão ouvindo mais, ela não está captando mais informação, não está passando mais informação. Ela está enchendo linguiça. Então tem que tomar cuidado, com os respiros. Em média, a divisão de um programa é feita assim, de acordo com o tempo. Se você sabe que a montagem de um programa... Bom, vamos a bases correlacionais. 1 hora na rádio, como na TV, a rádio é mais antiga, ela confeccionou isso e a TV segue no mesmo caminho. 1 hora no relógio é 60 minutos, não é? Na rádio ou na TV, a hora não é 60 minutos. Quando você contrata ou você vende 1 hora de programa, na realidade você está passando 50 minutos. Mas espera aí, sobra 10 minutos. Legal, 5 minutos. Vamos dizer, eu quero que você entenda a linguajar técnico. Hora cheia, quando a gente diz assim, 5 horas, 6 horas, 7 horas, hora completa, a gente chama hora cheia, tá? Então quando eu falar hora cheia, você sabe que é a hora completa. 5:00, 6:00, 7 horas, 8 horas, 22 horas, assim por diante. Quando o programa que você vendeu é 50 minutos, então ele vai terminar 5 minutos faltando para a hora cheia e vai ter mais 5 minutos depois da hora cheia, vai dar os 10 minutos. Para quê? Isso se oficializou mais em rádio, porque era preciso ter 5 minutos para o locutor sair da mesa, sair do microfone, tirar suas coisas e entrar o outro, preparar o outro que vinha com caderno, vinha com entrevistador e tudo mais para a mesa. O DJ precisava preparar músicas, a intro do programa e tudo mais. Então esses 5 minutos antes e 5 minutos depois é da rádio, tá? Então veja bem, não é vendido a propaganda, não, vou colocar minha propaganda no final do meu programa. Os 5 minutos antes e 5 minutos depois da hora cheia pertence à rádio. Quando você vê lá na frente que a gente vai falar sobre venda de horário, que eu vou explicar quanto custa um horário, quanto custa um minuto, quando você vê quantas propagandas você tem por dia, é importante você seguir essa regra, que esses 10 minutos você não pode dar. Você não pode dar pro programa, o cara tá pagando mais, dane-se, não pode. Porque senão a rádio fica assim... Já pensou? O vendedor da rádio, ou alguém da rádio vende, o cara fala, quero um programa, quero um anúncio do meu mercado. Legal, nós vamos falar sobre produto e promoção. Sempre vai ser uma vinheta trocada semanalmente. Ótimo. Eu quero encher a programação da rádio, que eu sei que a programação da rádio... Olha o dono do mercado falando. Eu sei que a programação da rádio é cheia o dia inteiro. Pois eu quero que passe o dia inteiro. Aí você vai falar o quê? Nós temos a introdução de hora em hora. 5 para a hora cheia e de 5 depois da hora cheia é nosso. Então nós temos, normalmente, se a rádio começa às 7 e termina às 22, nós temos 15 a 17 horários de propaganda. E claro, a pessoa comprando os 17 horários de propaganda, os 17 intervalos, né? Normalmente eu daria o sábado e domingo para ela. A não ser que, né? Você tem que tomar cuidado para não ser muito sanguinário, muito suga-sangue e não dar um benefício para uma pessoa que está comprando um pacote tão grande assim. Então, ela vai ter promoção e tudo mais. E aí, ela vai ter 30 segundos nas 17 horas cheias da programação. Mas e depois? A minha rádio é 24 horas. Tá, a 24 horas a programação fica da madrugada, é diferente. Aí tem outra estratégia que nós vamos falar mais adiante, tá? Então, sabendo que você tem 15 minutos, você tem a tua hora, teu programa. Presta atenção para você fazer o exercício que está lá no site. Se você não fizer, você pode passar para o seguinte, mas você perde o direito à rádio, certificado e tudo mais, tá? Sabendo que uma hora que você contratou são 50 minutos, e sabendo também que o máximo de um bloco de conteúdo, de informação é 15 minutos, como que você dividiria o programa? Quantos intervalos? Eu vou falar aqui e você depois vai escrever lá, tá? Vamos dizer, você tem a abertura do programa.
É 30 segundos normalmente, é pouco, é 1 minuto no máximo se for fazer grande. Aí depois vem você falando. Você fala, hoje no programa teremos isso, máximo 10 minutos. Já contou 10, não conta a abertura porque é muito pouco. Já contou 10. Aí tem a saída, a vinheta de saída, de intervalo, tá? Com mais 5 minutos, 15 minutos. Nós temos 50. Aí vem o segundo bloco. O segundo bloco é 15 minutos. Independente do conteúdo que você vai falar, tá? Eu tô falando da estrutura de tempo. Se nós temos 10 minutos de intro, 5 minutos de intervalo e temos 15 minutos de bloco 2, então deu 30 minutos. Quanto sobra 50? 20 minutos. Aí nós vemos outro bloco de 15 minutos. 30 com 15, 45. Sobrou quanto? 5 minutos. Fechamento do programa. Então, ou seja, no terceiro bloco, no final do terceiro bloco, você já vai para a despedida. Quem faz programa dia a dia já sabe essa rotina, nem faz conta mais. Então, rotineiro que se torna. Mas você, como diretor de rádio, diretor de TV, deve ter esses parâmetros para que não passe demais. Ah, não, eu preciso dar informação, porque... Não, cortou. Você não pode ser bonzinho, tem que ter ordem. Porque o público do outro lado está notando essa diferença de tempo, tá? Poxa, o programa hoje foi longo, hein? O único programa que você pode passar do horário, que é normal passar do horário, de acordo com a informação, é o programa noticiário. Noticiário às vezes leva 30 minutos e às vezes leva 1h30, de acordo com o acontecimento. Se está acontecendo um evento e tudo mais, e está fazendo entrevista, tá? É um evento que chama atenção, o programa noticiário normalmente pertence à rádio. E com parceria de repente com algum jornal, e algum jornal vai fazer entrevista e tudo mais. Eu vou falar mais à frente sobre parcerias também, dos temas. Você vê os itens aí no nosso site, Estudo Escola Comunica, os temas do curso, tá? E aí, o que acontece? Você vai determinar o tempo. Sabendo dessas divisões de tempo que você fala dos blocos com intervalo, o exercício vai ser você fazer a divisão de um programa de 50 minutos, tá? Então você vai lá, preenche o formulário e completa lá com as perguntas que eu vou fazer sobre como dividir um programa em 50 minutos. Lembre-se que esse parte é essencial para você vender mais à frente. Se você tentar atropelar, não, vou passar a parte mais adiante porque me interessa, comercial, tudo mais, você não vai entender nada. Porque eu vou falar de coisas lá que eu não vou voltar na primeira aula. Então você tem que passar paulatinamente. Seria bom você assistir esse programa novamente, 1, 2 vezes. Entra no Zap, pergunta, mas por favor, não vai fazer pergunta, como é que é a divisão do programa? Se eu já estou falando no áudio, estou falando no vídeo. Tá? Então veja bem, vamos fazer perguntas coerentes, tá? De repente dicas e tudo mais sobre isso. Se você não entender essa parte, fica difícil você entender as seguintes. Por quê? Porque vai acumulando informação e eu não tenho condições de voltar para as aulas anteriores para poder te explicar por cada parte. Aí seria uma aula particular, aí a gente poderia pensar no futuro, na escola e tudo mais, tá ok? Então essa é a segunda aula, onde eu falei sobre divisão de um programa. Nós vamos à aula seguinte falar sobre a divisão de uma semana e de um mês. Como você fazer a divisão de uma semana e de um mês. Como é que você faz a divisão? Se você sabe que é 50 minutos, quantos programas você tem por semana e por mês? Como é que é a divisão disso? Nós vamos na próxima aula falar sobre isso, que você possa participar do nosso WhatsApp, do nosso grupo do WhatsApp, ajudar a divulgar também esses vídeos, essa aula gratuita. E lembrando que se você está participando, você continua usando o streaming gratuitamente, tá ok? Então, mantenha contato e tire suas dúvidas, perguntas inteligentes. E até a próxima aula da semana que vem, do qual iremos falar sobre a divisão de semana e divisão de mês de programa, tá ok? Até a próxima aula.